Fala aí pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom, dando continuidade então com as nossas operações com frações, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a multiplicação e a divisão, beleza? A multiplicação de todas, para mim, é a mais de boa, a mais tranquila, né? Basicamente, se a gente tem duas frações ou mais sendo multiplicadas entre si, então eu vou chamar a primeira fração de A sobre B, e aí eu estou multiplicando por uma outra fração. O que é que você vai fazer nessas situações, né? Você sempre vai multiplicar termo de cima com termo de cima e termo de baixo com termo de baixo. Basicamente é essa a ideia. E aí tem também uma observação que eu vou fazer ela de acordo com os exemplos que eu for passando aqui, ok? Então, inicialmente, se eu tenho assim, um primeiro exemplo, se eu tenho a fração 3/4 vezes a fração 1/5. O que é que eu faço nessa situação aqui? Bom, como eu acabei de mencionar, você sempre vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Na parte de cima vai ficar 3 vezes 1, que dá 3 mesmo. E na parte de baixo, 4 vezes 5 dá 20. E a gente multiplicou essas frações. Vou pegar um outro exemplo. Se eu tenho 7/8 vezes a fração 3/5, por exemplo. Multiplica quem está em cima com quem está em cima. 7 vezes 3 vai dar 21. E quem está embaixo com quem está embaixo. 8 vezes 8 vai dar 40. E aí você só se certifica se dá para simplificar ou não. Nesses dois exemplos não dá para simplificar, então a gente não simplifica. Agora eu vou fazer um exemplo com mais frações. Se eu tenho 1/2 vezes 1/3 vezes 7 nonos. Bom, como diz a regra, você multiplica os termos de cima. 7 vezes 1 vezes 1 dá 7. Sobre, na parte de baixo, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 9 vai dar 54. E aí a gente multiplicou. Também não dá para simplificar, então concluímos aqui. Certo? E qual era a observação que eu queria deixar, né? Vou até colocar aqui, OBS. Vou fazer aqui um exemplo de frações um pouco maiores. 120 sobre 160 vezes 40 sobre 200. Bom, basicamente, pessoal, sempre que você estiver multiplicando frações, você sempre pode simplificar termos que estão em cima com termos que estão na parte de baixo. Porque se você simplifica logo, você não precisa fazer isso no final e você acaba reduzindo um pouco as contas que você precisaria fazer, certo? Por exemplo, se eu fosse utilizar a regra aqui, ó, de multiplicar 120 vezes 40, vai dar um número extremamente grande, né? Vai dar 4.800. Na parte de baixo, se eu fizer 160 vezes 200, isso vai dar 32.000. E aí eu precisaria, no final, simplificar essas frações aqui, o que demandaria tempo, certo? Então, qual é a dica? Sempre que você verificar que números de cima, né, do numerador, dá para simplificar com os números de baixo do denominador, você simplifica. Por exemplo, ó, nessa primeira fração aqui, eu posso simplificar esse zero de cima com esse zero de baixo. Mesma coisa que simplificar por 10. Aqui na segunda eu também posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo, ok? Além disso, ó, o 4 aqui de cima dá para eu simplificar com o 16 aqui de baixo. Termos de cima com termos de baixo. Os dois dá para simplificar por 4, concorda? Então eu posso vir aqui e simplificar esses dois termos por 4 em cima e embaixo. Da mesma forma, ó, o 12 e o 20, por exemplo, dá para eu simplificar, por exemplo, por 4 também. Então, eu posso vir aqui e simplificar em cima e embaixo por 4. Sempre pelo mesmo número, como a gente já viu na aula passada, né? Daquela propriedade que você sempre pode simplificar ou multiplicar uma fração, só que tem que ser pelo mesmo número em cima e embaixo. Bom, vamos ver o que é que vai sobrar. Ó. Na primeira, vai ficar 12 dividido para 4, dá 3 para a gente. 16 dividido para 4 vai dar 4. Vezes, o que é que sobra na segunda? 4 dividido para 4 vai dar 1. Sobre
20 dividido para 4 vai dar 5. Aí agora que não dá mais para simplificar nenhum termo de cima com nenhum termo de baixo, você faz a regrinha lá normal, multiplica os de cima, depois multiplica os de baixo. Então aqui a gente obtém 3 sobre 20 avos. E esse é o nosso resultado. Vamos fazer só mais um exemplo. Se eu tenho 200 sobre 180 e eu estou multiplicando isso por 95 sobre 120. Ó, bora lá então. Analisando 200 aqui de cima, eu posso simplificar com esse 180 os zeros, né? Por exemplo, posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo. Simplifiquei por 10. O 20 aqui de cima, eu também posso simplificar um zero com o do 120, né? Um termo de cima com um termo de baixo. Vou simplificar mais um zero. Ó. Simplifiquei, simplifiquei. Aí, ó, o 2 que sobrou aqui, eu ainda posso simplificar com esse 12. Ambos os números dá para dividir por 2. Então, eu venho e simplifico por 2, ok? E aí eu obtenho o quê, ó? Na parte de cima vai ficar 1 sobre 18. E na segunda vai ficar 95 sobre 12 dividido para 2 dá 6 pra gente. Ok até aí? Aí, utilizando agora a nossa regrinha, eu vou poder fazer então 95 vezes 1, que dá 95, e 18 vezes 6, que dá 108. Ok? E aí você verifica no final se dá para simplificar ou não. Nesse caso aqui não dá para simplificar. Então a gente conclui nossa conta aí, ok? E é basicamente essa a observação. Você sempre pode simplificar termos de cima com termos de baixo. Agora vamos para a divisão. Nossa segunda parte, a divisão. É aquela famosa regrinha, né? Se você tem, posso simbolizar assim, a divisão de frações, ou uma fração em cima da outra, assim, ó. Em ambos os casos, você vai utilizar a mesma ideia. É aquela ideia de repete a primeira, então a primeira, A sobre B, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se está escrito C sobre D, se eu inverter, vai ficar D sobre C. Então, a regrinha é essa. Se eu tenho divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Se eu tenho a fração 3 quartos dividido pela fração 1 meio. Faço o quê? Repete a primeira, que é o 3 quartos, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, ok? Aí virou uma multiplicação, ó. Termo de cima eu posso simplificar com o termo de baixo. Esse 2 e esse 4 eu posso simplificar logo por 2. Então, você vai obter ali na primeira, ó, o 3 na parte de cima não mexi, então só repete. 4 dividido para 2 dá 2. E na segunda vai ficar, ó, 2 dividido para 2 dá 1 sobre 1. Utilizando a regrinha da multiplicação, né, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, a gente vai obter, então, 3 sobre 2 como resposta, ok? Mais um exemplo. Se eu tenho 40 sobre 50, tudo isso sobre 100 sobre 60. Então, o que é que eu faço? Vou repetir a primeira, que é o 40 sobre 50, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar, então, 60 sobre 100. Posso simplificar, ó, um zero daqui de cima com um zero daqui de baixo. Posso simplificar um zero daqui de cima com um zero daqui de baixo. E agora eu vou analisar se eu consigo simplificar termos de cima, mais termos de cima, com termos de baixo, ó. O 4, por exemplo, ou o 6, tanto faz, vou pegar o 4 mesmo. E o 10, dá para eu simplificar esses dois termos por 2. Então, eu venho aqui e já simplifico por 2. Ó. Eu vou obter o quê? Vai ficar, na primeira, 4 dividido para 2 dá 2. O 5 eu não mexi, então só repete. Vezes
E agora na segunda, ó, o 6 na parte de cima eu não mexi, repete. E 10 dividido para 2 dá 5. Agora eu não tenho mais termos na parte de cima para simplificar com termos na parte de baixo. Então eu só faço a regrinha da multiplicação. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 6 dá 12 e 5 vezes 5 dá 25. E aí a gente acaba a parte da divisão também. Então, dê uma certa atenção para essa observação aqui, principalmente você que vai prestar vestibular, você que vai fazer uma prova olímpica, você que vai fazer um concurso militar, porque esse tipo de simplificação aqui te ajuda muito no quesito tempo, certo? Você precisa de tempo para poder resolver as questões. Então, quanto mais você conseguir reduzir a sua conta, o seu cálculo, melhor vai ser para você, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a parte de multiplicação e divisão com frações. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e compartilha com mais gente que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Beleza? Até o próximo vídeo e valeu!